Bom dia. Como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, aos Efésios, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, com todos nós. Graça, favor e merecido, que a graça esteja com vocês. A paz de Deus. O tema que tem o pastor Alexandre nos estimulou a conversar durante esse mês é sobre oração. Oração é um tema bem conhecido, mas como ele mesmo falou, é o tipo do tema que sempre é oportuno e sempre será desejado e presente nas nossas vidas. O pastor Alexandre falou na outra semana, depois falou Davi Amaro, coisas que eu achei bem... frase que me destaco aqui, me permito destacar aqui da palavra do pastor Alexandre, ele falou algo do tipo que sem vida de oração, não ter vida de oração, é a mesma coisa de que a gente dizer que não depende de Deus. Eu dependo de Deus. E se eu dependo de Deus, eu preciso conversar com Ele. Então, não ter vida de oração é igual a dizer que não precisamos de Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. O Davi Amaro esteve conversando sobre orar o tempo todo não é suficiente, né? Não é nenhum. Outra das coisas que ele conversou também me lembro aqui de que nenhum relacionamento sobrevive à falta de comunicação. A gente precisa conversar, ouvir, ser ouvido, falar, escutar, né? E para isso, Jesus nos exorta, nos exortou a orar, ter tempo sozinho com Deus, orar de portas fechadas, né? É uma lembrança, mas a ideia é que a gente tenha um tempo com Deus. Então, vamos nos estimular a isso, né? Eu vou ler alguns textos que eu vou ler aqui, eu vou usar a versão da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Para essa semana, o objetivo do pastor é que a gente esteja conversando sobre quem quer ouvir o que Deus quer falar. Alguns textos, nós vamos ler 3 textos basicamente aqui, e eu queria, nesta manhã, que eu estou na manhã, não sei que hora você vai assistir, mas eu queria que você pensasse, né? Você gosta de falar, todo mundo gosta de ser ouvido, de falar, de ser ouvido. Deus quer ser ouvido. Você, quando não dão atenção para você, como você se sente? Né? Quando você quer falar, você está num grupo assim, as pessoas estão falando, você fala, e as pessoas não ouvem, como você se sente? Deus quer falar. Na verdade, a gente tem essa necessidade de falar, né? Porque a gente parece que na nossa cabeça acha que o mundo gira em torno da gente, tudo gira em torno da gente, e não é verdade. Qualquer relacionamento, como dissemos, pressupõe falar, escutar, ouvir e ser ouvido. Existe até um mecanismo meio... algumas pessoas, quando querem falar e sentem que não estão sendo ouvidas, ela aumenta a voz. Já viu isso? Né? Então você está num grupo assim, aí ela acha que não está sendo ouvida, aí ela aumenta a voz. Deus quer ser ouvido. É só isso. Essa é a grande mensagem desta manhã. Deus quer ser ouvido. Ele quer falar. Você quer ouvir Deus? Não é erro da gente pedir as coisas a Deus. Não existe erro nisso. Mas a conversa, quem dita o rumo da prosa, o rumo da conversa é Deus. Então, precisamos pensar nisso quando oramos.
Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, temos liberdade, mas temos que entender que Deus é Ele, não sou eu. Então, temos que ter temor, temos que ter respeito, temos que entender que Ele é o nosso Criador dessa relação. Às vezes achamos que somos filhos, então é de qualquer jeito. Não funciona assim. Deus é Deus e mais, quando Ele fala é para a gente obedecer, porque se Ele fala e a gente não faz nada com isso, dá ruim, como alguém diria, vai dar errado. Vamos ler Jeremias, que é a proposta. Jeremias 7, versículo 23. Jeremias 7, 23 diz assim: mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Deus quer ser Deus. Deus quer obediência. Deus quer manter as promessas dele conosco, a aliança que tem conosco. Mas isso depende da nossa obediência. Precisamos obedecer. Versículo 24. Mas eles não deram atenção. Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Mas eles não deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. « 25. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês, mas vocês não lhes deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. » Irmãos, o povo, aqui está falando do povo de Israel, mas o risco, traçando um paralelo conosco, o risco é a gente ouvir a Deus e não obedecer. Porque se não obedece, a gente vai sentir as consequências. E o povo de Israel sentiu as consequências. Perderam tudo que tinham, sua cidade, perderam seu país, perderam seus pertences, acabaram vivendo como escravos em outro país, de outra língua, de outra nação. Deus insiste num relacionamento. Olha só, versículo 25. Desde o dia até hoje dos antepassados, eu tenho mandado meus servos, os profetas. Deus tem mandado e continua mandando servos dele para dizer: vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos exortar mutuamente a caminharmos. Então Deus continua insistindo nesse relacionamento e mandando mensageiros para a gente. Vamos ouvir? O que você acha? Uma boa ideia? Vamos ler Hebreus. Vou ler um outro texto aqui. Hebreus, eu marquei aqui. Hebreus 3. Queria que você participasse comigo desta leitura. Hebreus 3, 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova
embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei tão irado, ou ele não disse assim, eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Olha só esse texto, irmãos. Não ouvir a Deus, segundo a experiência do povo de Israel aqui, não ouvir a Deus é a mesma coisa que a gente se revoltar contra Deus. Não obedecer a Deus é desafiar a Deus. Ser teimoso, ele falou aqui, vocês foram teimosos. Mas o texto diz aqui que não obedecer a Deus é irritar Deus. É não... E, por fim, receber as consequências disso. Vamos continuar a ler aqui. Versículo 12. Meus irmãos, vamos ler até o 14 só. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. Nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança de que temos tido desde o princípio. Então, irmãos, precisamos nos lembrar uns aos outros disso, nos exortar mutuamente disso, porque obedecendo ao Senhor, seus planos serão cumpridos na nossa vida, a aliança estará mantida, as promessas serão realizadas na nossa vida e então vai ficar tudo bem. Animem-se, obedeçamos ao Senhor. Nesse processo de oração, é a forma que a gente tem de se expressar em relação a Deus, mas também de ouvir a sua voz. Alguém dirá, mas isso já está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas quando lemos a palavra de Deus sem a inspiração do Espírito Santo, podemos correr o risco de de analisá-la só com o nosso raciocínio e então não ouvirmos a voz de Deus. Né? Entendemos que a palavra de Deus é inspirada, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas que precisamos do Espírito Santo, de oração, para podermos fazer com que isso se torne, a Bíblia se torne realidade na nossa vida, em processo de obediência. Tá? Por fim, vamos ler aqui o capítulo de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Irmãos, estar em oração, eu às vezes sinto que é como que, eu me lembro lá da carta de Romanos que diz que estamos sempre em dívida em relação ao amor. Né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, o escritor diz para a gente que a gente está sempre em dívida com relação ao amor. E eu faria uma comparação em relação à oração. Não tem como a gente dizer, fiz 50 anos de igreja, não preciso mais orar, que eu já estou num nível bom. Não existe isso. Né? A necessidade de
de buscar ao Senhor é sempre um alvo crescente, vamos chamar assim, né? O texto diz, vou ler de novo: se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Andar com Deus é maravilhoso. É bom lembrar que Jeremias, quando fala disso, ele não estava vivendo um momento muito legal, estava vivendo um momento... Israel, seu país, estava atravessando um momento muito complexo, muito difícil e de sentença de Deus. Mas Deus fala a ele: Jeremias, se você me chamar, eu vou responder. E eu vou contar para você coisas maravilhosas e misteriosas. Mesmo num cenário complicado, triste de Jeremias, eu poderia fazer uma comparação, mesmo num cenário de pandemia, de vírus aí, que a gente fica pensando quando isso vai acabar. Já houve tantas pessoas que perderam entes queridos na família. Então, mesmo neste cenário, andar com Deus é maravilhoso, porque Ele nos dá direção, Ele torna a sua presença para nós, como diria aquele outro texto, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero gravar essa pequena palavra no intuito de nos lembrar, a mim também, lembrar a todos nós, que a oração ela é vital para a nossa vida e, como tal, precisamos ouvir a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus faça... toque no seu coração, no meu coração, a fim de que dediquemos mais tempo ao Senhor em oração. Amém? Fique na paz do Senhor.